Amigos do GP às 10, boa noite. Pedro Henrique Marum aqui para falar. Eu ia falar sobre a mudança e as novas regras da Fórmula E para a temporada que vem. Tem um pacote com algumas mudanças até no formato das corridas, mas a gente vai deixar isso para outro dia, porque hoje mais cedo surgiu uma nota do Ministério de Turismo do Brasil sobre uma reunião marcada para ontem em Paris, na sede da FIA, entre o ministro Marcelo Álvaro Antônio e o presidente da FIA, o Jean Todt, onde o ministro brasileiro fala de apresentar projetos. E o título da nota é Federação Internacional de Automobilismo dá aval para realizar a etapa da Fórmula E no Brasil. A gente vai ler a nota e a gente encontra um monte de erros, assim como a história da Fórmula 1 no Rio de Janeiro. É cheio de erros factuais, com uma fé absurda que esse governo, é inerente a esse governo, de achar que o mundo inteiro é composto apenas por otários e eles são as únicas pessoas espertas na face da Terra. Então é assim que a nota nos trata. Eu vou trazer só algumas informações. Em determinado momento, a nota diz o seguinte: Jean Todt aproveitou a presença do ministro Marcelo e ligou para o ex-piloto de Fórmula 1, Felipe Massa, que é um dos organizadores da modalidade. Isso é mentira. O Massa não é um dos organizadores da modalidade, o Massa é um piloto de uma história muito legal, vice-campeão mundial de Fórmula 1, 15 anos na Fórmula 1, e é importante que um nome como esse esteja na Fórmula E. É legal que o Massa esteja na Fórmula E, mas é isso que ele é, um piloto da Venturi. Ele não é, como o Jarno Trulli foi lá no começo, piloto e dono de equipe, ou o Ed Carpenter é na Indy. Ele não faz isso, ele é um piloto da Venturi. Ele não é dono de uma equipe e muito menos organizador do campeonato. Isso é uma mentira proferida pela nota assinada pelo Ministério do Turismo. Em determinado momento, a nota ainda se refere ao CEO da Fórmula E, o Alejandro Agaz, se referindo, claro, ao Alejandro Agag, não Agaz. Em outro momento, fala que são 14 circuitos na categoria. Não são. Nessa temporada tem 12 circuitos no calendário. No ano que vem também não são 14. Tem aí a entrada de Seul em Londres. E também não há nada anunciado com respeito a duas corridas. A gente não sabe onde vão ser, quando vão ser e se vão ser. E não tem Marrakech, como tem nesse ano, por exemplo, e a etapa de Berna, como a gente vai ter nesse fim de semana. A nota fala em Rio de Janeiro, Brasília e Belo Horizonte, apresentando projetos. A gente vai tratar disso um pouquinho mais para frente. Mas São Paulo, que é a cidade que teve notoriamente negociações mais avançadas com a categoria, não é citada como uma possibilidade. A gente sabe que São Paulo teve conversas adiantadas para entrar no calendário anunciado da sexta-feira da temporada 19-20 e ainda está no páreo. De certa forma, essas conversas por enquanto não chegaram a uma corrida, mas há um espaço no calendário nesse ano. Se a gente está falando de 3 projetos que foram apresentados hoje, dia 20 de junho, ou ontem, dia 19 de junho, para correr esse ano em dezembro, é improvável. Né? No Rio de Janeiro, trata de uma corrida que vai passar por dentro do Maracanã, em Belo Horizonte, na Esplanada do Mineirão. Tudo isso para 2019. A gente não está falando de futuro, a gente está falando não de 2020, 2021, no futuro. Em algo meio subjetivo com relação à data. A gente está falando desse ano, daqui 5 meses. 5 meses. Cidade que não tem absolutamente nenhuma conversa porque o projeto foi apresentado ontem ou hoje. E aí a gente vai um pouquinho adiante, eu vou abrir aqui. O ministro do Turismo não tem nada que pedir aval. Até porque, a não ser que o governo federal vá bancar a prova, o governo federal não tem nada com isso. Vamos lembrar, o governo federal está fazendo chantagem com a população de maneira geral, dizendo que não há dinheiro para nada, nem para pagar aposentado e pensionista, se a reforma da Previdência, essa discussão, enfim, não vou entrar muito a fundo, não for aprovada na semana que vem, o que eu espero que não seja. Mas existe essa chantagem de que não há dinheiro para nada, então o governo federal certamente não vai bancar a prova. Então isso é uma conversa para promotores da corrida, das empresas que forem organizar a corrida, com os órgãos municipais, no máximo estaduais, das cidades onde essas provas podem vir a acontecer, as cidades que têm interesse. E certamente não é o presidente da FIA que vai receber essa proposta e vai ciceronear e vai encontrar caminhos.
A Fórmula E recebe propostas e aí submete à FIA, conversa se quiser. É assim que funciona. Não tem nada que o Ministério do Turismo conversar com o presidente da FIA para conseguir corrida para Belo Horizonte. Enfim, não é trabalho da FIA fazer isso. A FIA tem um braço no Brasil, que é a CBA, a Confederação Brasileira de Automobilismo. É ela que vai conversar inicialmente sobre a possibilidade de um projeto. A FIA vai lá na frente inspecionar, saber como é a pista, saber se há segurança. Isso é um estágio avançado. Isso não é a FIA que dá o start, que dá a partida nessas conversas. Não tem nem cabimento sugerir um negócio desse. Ou é mentira, ou é ignorância. E nesse caso, eu sinceramente não sei qual é a mais devastadora. Mas aí a gente vai tratar do ministro. O ministro Marcelo Álvaro Antônio, que em fevereiro foi alvo de uma série de denúncias de uma candidata a deputada do PSL, que é o partido dele, ex-deputado e agora ministro do Turismo, também partido do presidente Jair Bolsonaro, de quem, aliás, ele é amigo antes do presidente se filiar ao partido, né, PSL no ano passado. O Marcelo Álvaro Antônio foi acusado, na verdade, essa candidata a deputada estadual recebeu R$60 mil de verba para trabalhar durante a campanha, teve uma votação baixíssima e ela, hoje morando em Portugal, fez a denúncia de que um assessor do ex-deputado, hoje ministro, fez ameaças para que ela devolvesse 50 mil e usasse 10 para a campanha. Não foi o único caso, né? O partido sofreu denúncias como essa em Pernambuco e em Minas Gerais, que é o partido, que é o estado do ministro, para burlar lá os 30% de candidatas femininas, que por lei é necessário existir. E ela, inclusive, submeteu ao Ministério Público Federal uma série de mensagens com um assessor que na época trabalhava com o hoje ministro do Turismo. É um sujeito que durante os 4 anos que foi deputado, entre 2014 e 2018, jamais apresentou um projeto sequer sobre turismo. Isso foi documentado, o G1 trouxe essa informação, a Folha de São Paulo também, em fevereiro. Então, não sabe nada de turismo e, pelo jeito, também não sabe nada de corridas. Eu não duvido, sempre respondo que, na minha opinião, é uma questão de quando e não de se a Fórmula E vai correr no Brasil. Em algum momento vai correr. Eu até acho possível que corra em Belo Horizonte. O Alejandro Agag tem algumas relações lá, fez o anúncio da Extreme E, nova categoria tutelada pela Fórmula E, também é lá, aqui no Brasil. Aqui no Rio tem algumas... Já teve o interesse, o Rio foi colocado no calendário da primeira temporada, depois retirado, as conversas não chegaram a se consolidar, né? Lá em Brasília, um lugar tradicional de automobilismo no Brasil, eu não duvido que possa acontecer, mas certamente o trâmite não é esse. Para 2019 é quase impossível. A nota ainda diz que o secretário executivo Daniel Nepomuceno, ex-presidente do Clube Atlético Mineiro, esteve em Paris, conversou com a Agag para falar sobre esses projetos. Ali, o calendário já estava quase pronto. Existe um espaço no fim do ano. É possível que seja, inclusive do Brasil, o espaço, por que não? Embora São Paulo seja a cidade favorita para isso. É um espaço que coloca a corrida no fim do ano, dias 14 e 15 de dezembro, mesmo fim de semana do final da Fórmula E, do final da Stock Car, perdão. Então seria algo muito confuso, pouquíssimo planejado, e são projetos novos, muito novos, enquanto São Paulo está conversando sobre isso desde lá do começo do ano, pelo menos depois de já ter confirmado uma prova em 2017 e desistido. Mas a forma como se dá a informação de que houve a reunião de hoje é completamente, obviamente, é completamente enganosa, é para jogar para a galera. A FIA não decide nada, ela não tem que dar aval, não é assim que funciona, o processo não é esse. E se a Fórmula E vier para o Brasil em 2019, em 2020 ou 2021, não é por causa de uma reunião dessa, até porque o interesse ainda maior do Jean Todt é segurança nas ruas, né? Segurança no tráfego, e isso aí ele tem muito que conversar mesmo com o governo federal do Brasil. Valeu, pessoal, ficamos por aqui, grande abraço e até mais. Seguro Auto Use eu monto como quiser e só pago pelo que eu escolho. Se eu tirar o picles, eu pago menos, né? Não. Rápido. E do meu jeito. Só na Use mesmo. Baixe o aplicativo e contrate. Use. Seguro. Tipo você.